módulo 3, chegando aqui agora, o rapaz do rostinho lindo, é o professor Gilson Soares, acompanhado aqui, ali é famoso, né? Olha o Everton ali, foi bem comum você ver aí, né? Opa, eu estou aqui com o meu projeto, o meu partido é o módulo 3. A minha proposta inicial de trabalho, eu ganhando essa eleição, é as características sociais brasileiras, nosso Intelligent aí, maravilhoso. É o professor Gilson Soares. Vamos continuar, vamos embora. Vamos falar sobre as características sociais brasileiras. Vamos falar aqui sobre esse processo todo da formação social do povo brasileiro. Como foi que a nossa sociedade ela foi se misturando, né? Foi se moldando até chegar a esse formato atual. Você tem aqui a tela da TV Nova Nordeste, 22.2, módulo 3. Você também pode assistir nossa aula lá no YouTube. Então, pesquisa Educa Recife, tudo junto no YouTube. Se inscreve no canal, vai ter a playlist do módulo 3. E você vai encontrar as aulas disponíveis para você de todas as disciplinas, inclusive esta aqui. Você pode assistir mais uma vez essa aula lá no canal no YouTube. Tela da TV Nova, canal no YouTube, também tem o aplicativo do Educa Recife, facilitando a sua vida. Olha o QR Code aí, você baixa o Educa Recife, tem na palma da sua mão, para assistir também. Olha, se no YouTube você já assiste onde você quiser, também no aplicativo do Educa Recife, você pode assistir onde você quiser, fica ao seu critério, pegar lá, botar um celularzinho nas mãos, fone de ouvido, aí está lá você assistindo a nossa aula, que coisa agradável, é um prazer, a gente fica super alegre em saber que você está interagindo conosco e é uma satisfação enorme, mais ainda quando você interage com a gente, mandando suas dúvidas, os seus abraços, é uma alegria. Professor, professora, não é diferente, né? Estamos juntos aqui nessa caminhada. Vamos agora iniciar a nossa aula, já mostrando aqui uma imagem que você vê aqui de umas avenidas com pessoas transitando e você repara que cada pessoa vai ter o seu modo de viver, o seu modo de vestir, vai ter as suas características pessoais que vai dar a sua identificação. E você repara que as pessoas elas não são iguais. Cada pessoa tem as suas preferências, tem os seus traços, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Também pensamos de uma maneira diferente. Se você, por exemplo, professor aí, abrir uma roda de diálogo na sua sala de aula, você vai reparar que, a depender do assunto que você for trabalhar, cada um vai ter uma posição diferente. Vai ser semelhante, muitas delas, mas cada um vai ter o seu ponto de vista. Então, as pessoas elas são diferentes e muito isso é atrelado às questões o quê? Culturais, né? Os processos culturais, por onde passamos, por onde vivemos, desde criança, né? Carregamos essas marcas culturais, trazendo por onde nós passamos, por onde nós convivemos, os ambientes, né? Você, final de semana, costuma ir lá jogar uma bolinha com seus colegas, né? Se não ir para um parque, não. Tudo isso depende, né? Para você ter a sua identificação pessoal com as coisas, com os lugares, vai variar de pessoa para pessoa. Então, as pessoas elas são diferentes. A população brasileira ela tem essa característica, né? Ser bastante diversificada, né? É uma população que você não consegue ali definir, principalmente também nas questões fenotípicas, né? Você olha assim, isso aqui é brasileiro, né? Nós não temos um traço que vai definir o povo brasileiro. É sobre isso que a gente vai falar aqui na nossa aula de hoje. Então, você vê aqui, ó, a sociodiversidade é um ramo da antropologia, que se refere a fatores como distribuição geográfica, línguas faladas, etnias, organização social. O Brasil ele vai possuir essa grande sociodiversidade. Você vê um painel aqui, ó, você repara que o povo brasileiro é bastante semelhante a essa imagem, né? Nós temos as pessoas das mais variadas características, né? Dos mais variados traços. Não temos aquele traço que vai definir o povo
brasileiro. Então, ó, a sociodiversidade é a convivência tranquila. Vamos ver se a imagem aparece agora. Olha, não veio, mas o texto está ali. Ó. É a convivência tranquila de diversas sociedades diferentes, como o Brasil, que possui uma mistura de etnias, raças, religiões, entre outros. Então, ó, no Brasil, essa diversidade é ampla. Desde quando? O processo de colonização. Não vai ter esse traço único que caracterize o povo brasileiro. A identidade, como a gente já falou no início da nossa aula, ela é construída ao longo de nossa vida, a partir das experiências que passamos, das relações sociais, que elas estão lá, né? Quando você vai lá com seus colegas, vai ter aquela bolinha, estão dialogando com as pessoas por onde você vai convivendo durante o dia, você vai trazendo essas novas experiências e agregando aquela experiência que você já possui. Quando você está aí na sala de aula e dialoga sobre o tema, você vai ter a sua opinião e vai ter a opinião do colega, e através disso você vai ali agregando novos conhecimentos, novas experiências. Beleza? Olha ali, os locais de trabalho, as escolas, são cada vez mais constituídos por vários grupos culturais. Dentro disso, Ivonecinha, vamos assistir um videozinho que fala um pouco dessa formação do povo brasileiro ao longo da história. Sejam todos bem-vindos ao canal para gostar de geografia. E o nosso tema de hoje é a formação e cultura da população brasileira. O nosso povo é formado por pessoas que vieram de diversas partes do mundo. E com isso temos uma mistura de diversas características físicas e também uma miscigenação cultural, com mistura de conhecimentos, costumes e crenças. E considerando nossas características físicas e culturais, vem a pergunta: como é o povo brasileiro? Os primeiros povos a habitar nosso país foram os indígenas. Na época da chegada dos portugueses, estima-se que havia de 5 a 8 milhões de indígenas, formando cerca de 1.400 povos que falavam cerca de 1.300 línguas. Apesar das diferenças culturais, os povos indígenas tinham muita coisa em comum, como a posse coletiva da terra e sua interação com a natureza. Mas com a colonização portuguesa, no século XVI, uma imensa parcela da população indígena foi dizimada. Suas terras foram tiradas deles, foram submetidos ao trabalho escravo e muitos morreram por doenças ou luta pelas posses das terras. Atualmente, existem cerca de 900 mil indígenas. Destes, cerca de 60% vivem em áreas protegidas, as terras indígenas, onde as tribos podem viver de acordo com seus costumes e tradições. E o restante vive em áreas urbanas ou em áreas isoladas. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tem equipes destinadas a localizar essas populações indígenas isoladas e demarcar suas terras, para garantir que o modo de vida desses povos não seja afetado. Os povos africanos também fazem parte da formação do povo brasileiro. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil foram trazidos à força pelos portugueses no século XVI e vendidos como escravos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, na mineração e cafeicultura. Esses grupos foram trazidos de diferentes locais da África em diferentes períodos. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos em navios negreiros. Em razão dos maus tratos, castigos e torturas, houve um elevado índice de mortalidade negra ao longo dos séculos, e, infelizmente, esse índice ainda é alto por causa do racismo. Mas os africanos resistiram à escravidão imposta, e um dos maiores símbolos dessa resistência são os quilombos, que eram locais isolados onde os negros se refugiavam para escapar da escravidão. Atualmente, existe cerca de 3 mil comunidades quilombolas, onde moram pessoas que se identificam como descendentes de escravos e sempre ocuparam esse território específico. Por isso, solicitam a regularização dessas terras. Por muito tempo, a cultura africana foi desprezada pelos povos brancos, e mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, o preconceito e o racismo foram mantidos, e ainda há muito o que se combater. Apenas na primeira metade do século XX é que a cultura afro-brasileira ganhou espaço no cenário nacional.
No censo de 2010, foi a primeira vez que a população negra, composta por negros e pardos, ultrapassou a raça branca nesse tipo de pesquisa. Isso aconteceu porque, por um lado, houve um maior número de nascimentos entre a parcela da população negra, e, por outro, aumentou a quantidade de pessoas que passaram a ter orgulho de se declararem afro-brasileiros. Outros povos que também fazem parte da formação do povo brasileiro são os imigrantes brancos e asiáticos. Os primeiros brancos a chegarem ao Brasil no século XVI foram os portugueses, dando início à colonização. A partir do final do século XIX, uma grande quantidade de imigrantes vieram para trabalhar no Brasil, entre eles italianos, alemães, franceses e espanhóis. Da Ásia vieram japoneses, chineses e árabes. Esses imigrantes trouxeram as tradições, hábitos e costumes de seus países de origem, que foram incorporados à cultura brasileira, o que contribuiu para uma formação cultural ainda mais diversificada. E esses foram os povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Sim, outros povos vieram para cá ao longo do tempo e também. Então você vê, né? Nós vamos ter uma nação aí, né, constituída com esse processo, né? Nós vamos ter várias características dentro desse povo brasileiro, vindo aí amarrado, trazendo aí essas questões peculiares de cada povo desse que foi se misturando e foi aí formando essa nossa característica da população brasileira. Hoje nós temos vários costumes que vêm aí atrelados a outros países, a outros segmentos, né? Nós vamos ter variedades na questão de comidas, por exemplo, né? A nossa culinária tem muitas dessas tradições de outras nações, né, inseridas aqui, questões de vestimentas, as questões instrumentais, né, as questões aí dos ritmos musicais, tudo isso vai compondo essa grande diversidade do povo brasileiro. Visto isso, olha só, hein, olha aqui, ó, na sua tela, como está aqui, né? Aqui nós temos o IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística, né, Geografia e Estatística, e fez esse levantamento para saber, né, da população, como é que ela se declara, né? Se você se declara branco, se você se declara pardo, se você se declara amarelo. E aí, dentro dessa pesquisa, chegou, né, a essa porcentagem que nós temos aqui na nossa tela, onde 42,7% da população brasileira vai ali se autodeclarar branca, né? 9,4% se declara preta, 46,8% vai se declarar parda e ali estando com 1,1% aquela população que se declara amarela e também aquela outra que se declara indígena. Visto isso, tudo isso que nós falamos aqui na nossa aula de hoje, vocês agora vão aí dialogar com o seu colega de classe, com o seu professor, a seguinte questão. Você repara aqui que nós temos uma imagenzinha ali bem em cima de Everton, mostrando justamente essa diversidade cultural que nós temos aqui no nosso Brasil, questões étnicas, questões aí religiosas, culturais, linguísticas, bastante variada no nosso território. Então, você aí costuma respeitar as opiniões, as escolhas, os modos de viver que são diferentes do seu, onde você convive, no seu trabalho, aí na sua escola, nos espaços que você costuma frequentar. Você é uma pessoa respeitosa? Se alguém aí emite uma opinião diferente da sua, estamos passando aí por esse processo eleitoral, será que se alguém tiver uma posição diferente da sua, você respeita, ou já parte para aquela questão mais agressiva, que nada, rapaz, poxa, esse negócio aí, o bom é o meu, não sei o quê. Então, você vai dialogar sobre isso com seus colegas de classes, com os seus professores. Próxima semana tem mais módulo 3, porque ó, vai ficar verde, e se ficou verde é o final da nossa aula.
Um beijo do rostinho lindo.